Você acha que está com algum sintoma de testosterona baixa? Fica até o final do vídeo que você vai descobrir se o seu problema é ou não é esse. Eu sou Thiago Caetano, médico urologista, e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações para ficar por dentro de todo o conteúdo que a gente traz por aqui. A questão da testosterona é um tema muito abordado nos consultórios de urologia. Baixa testosterona é um sintoma que muitas vezes passa despercebido por alguns homens que têm esse problema, mas acabam não procurando o médico por algum tipo de motivo. A testosterona é um hormônio produzido pelos testículos e ele tem várias funções importantes no corpo. A testosterona começa a aumentar logo no início da puberdade. Ela é o hormônio responsável por fazer com que surjam as características sexuais secundárias masculinas, ou seja, aumento dos testículos, aumento do pênis, crescimento de pelos pubianos, aumento de massa muscular, engrossamento da voz. Então, todas essas características são atribuídas à ação da testosterona no organismo logo nesse período inicial da adolescência que a gente chama de puberdade. Na vida adulta, a testosterona é importante para manter essas características e, além disso, ela tem algumas funções relacionadas a outros aspectos do organismo, como, por exemplo, manutenção da saúde cardiovascular, manutenção da saúde muscular, manutenção da saúde óssea, dentre outros aspectos do funcionamento do organismo masculino. Existe o que a gente chama de andropausa ou DAEM, que é uma sigla para distúrbio androgênico do envelhecimento masculino. O que é isso? É um fenômeno que é análogo à menopausa, só que acontece no homem. A partir de geralmente 70 e poucos anos, os níveis de testosterona podem cair bruscamente, e a isso a gente chama andropausa. Essa queda, em alguns casos, pode acontecer de forma mais precoce, seja por uma redução primária da produção ali nos testículos, ou mesmo relacionado a alguns hábitos ou uso de medicações, dentre alguns outros fatores que acabam interferindo de forma negativa na produção desse hormônio. Então, quais seriam os sintomas de uma testosterona baixa no organismo do adulto? Bom, o mais conhecido deles é a questão da ereção e libido. Uma testosterona baixa pode ter relação com baixa libido e com o que a gente chama de disfunção erétil ou impotência sexual. Isso porque a testosterona está relacionada a um adequado funcionamento do mecanismo de ereção. Também tem a ver com questões relacionadas à parte psicológica, como humor e mesmo a libido. Todavia, pessoas com baixa libido ou impotência sexual, disfunção erétil, podem apresentar outras questões além da própria baixa de testosterona, que inclusive está presente numa minoria de casos, principalmente quando a gente fala de homens jovens. Além das questões relacionadas à parte sexual, a gente pode ter, como sintomas de uma testosterona baixa, redução da massa muscular ou dificuldade em ganhar massa muscular, aumento da concentração de gordura no corpo, que vai se concentrar principalmente ali na região do abdômen, o que a gente chama de uma distribuição mais centrípeta da gordura, pode acontecer em homens com a testo mais baixa, redução da saúde óssea, alteração do perfil lipídico, colesterol pode aumentar, aumento da tendência de diabetes, por exemplo. Fogachos, que tem a ver com uma instabilidade vascular, que é quando a pessoa pode sentir uma onda de calor muito súbita e repentina. Isso é muito conhecido para mulheres com menopausa, mas pode acontecer também em homens com a testosterona baixa. Os valores normais de testosterona no organismo se situam geralmente entre 300 a 900. Isso pode ser dosado por um exame de sangue bastante simples, que idealmente deve ser coletado pela manhã. Muitos homens, todavia, podem ter uma testosterona mais baixa do que esse limite do valor de referência e mesmo assim não apresentar nenhum sintoma. E muitas vezes acabam dosando esse hormônio por um motivo ou outro, algum médico solicitou ou quis dosar por curiosidade, e acaba descobrindo que tem um valor sérico de testosterona baixo, ou seja, um hormônio cuja dosagem laboratorial está abaixo dos níveis de referência do laboratório e não tem nenhum sintoma de testosterona baixa. Nesses casos, a gente não indica fazer nenhum tipo de reposição nem tratamento, uma vez que essa testosterona mais baixa não está causando nenhum tipo de prejuízo para essa pessoa. Em alguns casos, a pessoa tem sintomas, mas ela não se liga que esse sintoma é por conta de uma testosterona baixa. Às vezes alguma alteração de humor, ou então uma certa dificuldade em ganhar massa muscular, em perder gordura, junto com uma testosterona baixa, pode sim ser definido como um sintoma do que a gente chama hipogonadismo ou redução da testo. Então, nesses casos, analisar a possibilidade de fazer algum tratamento para repor essa testosterona é muito importante.
A reposição de testosterona, que a gente chama de TRT, terapia de reposição de testosterona, é o tratamento que nós, urologistas, fazemos para voltar a testosterona de um homem que caiu até os seus níveis fisiológicos. Lembrando que isso é diferente de uso de testosterona para fins estéticos ou para fins de performance, que algumas pessoas acabam fazendo aí hoje em dia. Então, essa terapia de reposição de testosterona, ela é iniciada quando se diagnostica uma testosterona baixa, geralmente abaixo de 300, associada a sintomas clínicos, que são libido ruim, ereção difícil, que a gente chama de disfunção erétil, dificuldade em ganhar massa muscular, acúmulo de gordura, alterações do humor. Então, nesse caso, quando o paciente concorda com isso, a gente acaba começando a terapia de reposição. Essa terapia pode ser feita por duas vias principais. Pode ser feita com medicações de aplicação tópica ou então com injeções de aplicação intramuscular. A diferença principal é a meia-vida da testosterona que vai ser administrada. No caso de uso de medicações tópicas, a testosterona deve ser aplicada todos os dias, uma vez que a meia-vida dela não ultrapassa 24 horas. Já as aplicações intramusculares, elas podem durar de semanas a meses. Isso aí vai depender também da medicação usada. Existem testosteronas que precisam ser aplicadas a cada 3 a 4 semanas e testosteronas que são aplicadas a cada 3 meses. A escolha do tipo de medicação a ser usada vai depender tanto da preferência do paciente, da presença de efeitos colaterais com um e com outro tipo e do quanto cada tipo de administração vai gerar benefício para o paciente, uma vez que pacientes podem se adaptar de uma forma melhor a algum desses dois tipos. A terapia de reposição de testosterona é envolta por mitos ainda hoje em dia, né? Mas o que a gente faz na TRT pura e simples é simplesmente voltar o nível de testosterona do homem para o basal, para a quantidade de testosterona que ele tinha antes dessa queda, né? Então vamos supor um homem aí com 300 de testosterona, a gente volta esse nível aí para em torno de 500, 600, suficiente para dar a esse homem um bem-estar, melhorar a qualidade de vida dele, tá? Lembrando que existem alguns efeitos colaterais e esses efeitos eles devem ser monitorados em consulta médica. O homem que faz terapia de reposição deve ser acompanhado pelo menos uma vez a cada 6 meses pelo seu médico, tanto para renovação de prescrições quanto para monitorar os possíveis efeitos colaterais. A maioria desses efeitos aparece principalmente em exames laboratoriais, né? Eles acabam não produzindo nenhum tipo de efeito clínico. Então, em alguns casos é necessário ou postergar ou então aumentar o intervalo de doses, justamente por conta desses efeitos colaterais, sendo que o mais comum deles é o aumento do hematócrito. O número de glóbulos vermelhos do sangue acaba aumentando muito, isso pode ter alguns efeitos a longo prazo. E aí, gostou de saber dessas informações? Então se inscreve no meu canal e ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo. Até o próximo vídeo!